fazendo com que se prostre diante das suas diversidades, diante das suas crises emocionais, diante das circunstâncias que a vida lhe pega. Mas a verdade é que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Isaías 45:22 diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meu palavra de Deus vai provar para você. Mesmo você não conseguir enxergar até o início dessa mensagem, que o teu problema não é nada diante da grandeza do Deus que nesta noite abre a tua visão para mostrar um milagre na sua vida. Mas para melhor entendermos essa mensagem, é necessário nós retornarmos na história e compreendermos o quanto é importante a visão para nós que servimos a Deus. Após Deus criar Adão, Ele fez com que esse homem caísse em um profundo sono, e de sua costela, do seu lado, Deus lhe criou a mulher. E Deus lhes deu uma ordem para que não tomassem da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. A Bíblia diz que uma certa feita, Eva, seduzida pela serpente, enganada pela serpente, capítulo 3 e versículo 6, diz que a mulher viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos para dar entendimento. É o que a Bíblia está dizendo no capítulo 3 e o versículo 6 de Gênesis. E viu uma mulher que a árvore era boa para se comer e agradável para dar entendimento. Meu Deus! O diabo não diminuiu ela. O diabo a persuadiu. O diabo fez com que ele caísse na sua lábia. Qual foi a situação de Eva? A desgraça. Ela prega contra Deus. Como se não bastasse, ela toma do fruto e dá ao seu esposo. E Adão também prega contra Deus. O homem agora se vê obrigado a estar fatigado e a viver dos órgãos. Ela, por sua vez, teria as dores de parto multiplicadas e passaria a sofrer ao conceber a luz. Mas mesmo nessas condições, Deus ainda se mostra como um Deus misericordioso. Pastor, eu não estou entendendo. Eu quero dizer para você que se até aqui você não conseguiu ver Deus no seu casamento, na sua vida, no seu lar, e você por um momento, infelizmente, foi a precisar ou a fracassar na sua fé, a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 13, que ainda que vós sois infiéis, Deus ele permanece fiel, pois na minha menina, ele pode negar a si mesmo. Aquela mulher que teve percepção, que teve a sua visão dominada, Deus vai para ele e diz: e de ti nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Israel nesse contexto tinha condições de sobra para acreditar em Deus. A Bíblia diz que Deus, por uma mão forte, tirou Israel do cativeiro do Egito. Deus fez com que as águas se tornassem em sangue. Deus enviou a praga das rãs, provando ser o único Deus. Deus enviou a praga dos piolhos. O que Deus estava dizendo, pastor? Deus estava dizendo que Ele mandava no céu, mandava na terra e mandava em tudo. Deus agora envia a peste dos animais. Deus está trabalhando. Ele envia as úlceras. Deus envia as saradas, os garfanhotos, as trevas e tudo. Deus ele permite a morte de todo primogênito no Egito, que não tivesse o sangue aspergido sobre os umbrais de suas portas. O primogênito de Faraó foi acometido de morte. Os primogênitos dos animais. Mas mesmo assim Israel se vê limitado. Mesmo assim Israel se vê agora duvidoso de Deus. Sabe o que a Bíblia diz no capítulo 13, no versículo 17 do livro de Êxodo? Que Deus, quando levou Israel
Deus posto aqui mais perto, porque vendo a guerra, eles iriam ter medo. Eles saem da terra de Gozen, vão sentindo rumo à terra de Canaã. E Deus sabia que por passarem 400 anos ou mais, humilhados como escravos, não tinham condições para crer. Sabe qual é o problema da igreja do século XXI, pastor? Meu Deus. É que em meio a tantos milagres e tantas as maravilhas que Deus tem realizado, nós nos perdemos a nos limitarmos diante das crises existenciais da vida. Há 2.000 anos atrás, Jesus já nos intervia o mundo que é a ótica que nós estamos vivendo. Há mais de 2.000 anos atrás, Jesus, no sermão da montanha, falava aos nossos corações fervorosamente, para que nós não nos atemorizássemos, para que nós não nos espantássemos, porque os sinais iriam começar a acontecer. Mas está se cumprindo o que Jesus falou. Nós estamos nos permitindo limitar Deus a nossa condição de vida. Eu quero dizer para você nesta noite que a única coisa que Deus depende de você é de você acreditar na palavra dele nesta noite. A única coisa que Deus depende de você, quando o mundo está dizendo de uma vez por todas, é você se entregar de corpo, alma e espírito na mão dele, para ele poder fazer o sobrenatural na sua vida. Israel estava no medo sem saída, mesmo vendo todos esses sinais, prodígios e maravilhas que Deus havia realizado. Qual é agora o desejo de Israel? Voltar para trás, recuar, limitar Deus àquela condição difícil que eles estavam vivendo. E a Bíblia diz que eles levantaram os seus olhos. Eu estou pregando a visão que domina a vida. E eu quero ver para vocês alguns homens da Bíblia que tinham visão. A Bíblia diz, no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, que o rei da Síria, ele ficou irado com os seus servos e disse: quem é pelo rei de Israel? Porque tudo quanto eu falo na minha recâmara, ele fica sabendo. Não, rei, lá por um profeta, por nome Eliseu, está na cidade de Dotã. A Bíblia diz que vem de uma madrugada, o jovem de Eliseu se levanta, e o que ele vê? Ele vê um exército do rei da Síria. Quando nós perdemos Deus a nossa crise, nós não conseguimos ver a grandeza de Deus na nossa vida. Mas de repente ele se volta para o teu Senhor e diz: meu Senhor, venha ver. Olha aí. Eles olham para ele e dizem: fica tranquilo, maior que está conosco. Mas como? Eliseu se coloca de pé e diz: Deus, peço que abra os olhos do moço para que veja. E ele viu carros e cavalos de fogo. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Se até aqui você só consegue ver o problema, se até aqui você só consegue se ver limitado ao fracasso, Deus nessa noite vai abrir a tua visão para você ver que ao teu redor tem carros e cavalos de fogo, porque a minha Bíblia diz que para cada cristão Deus tem anjo na porta para o matar. Deus se protege, Deus se protege, Deus se protege nesta noite. Todos acreditam que eu tive milagre. Levante a mão e dê um lado de glória ao Deus que faz sucesso. Quando nós estamos focados em Deus, nós vamos